Muito boa tarde. Sejamos todos bem-vindos a esta casa, que é a nossa casa, não é verdade? Já estamos num ótimo ambiente, foi feita a prece e radiações. Então, continuando nesse maravilhoso ambiente de paz, de muito amor, nós que viemos até aqui em busca de algo, né? Viemos aqui em busca do passe, da fluidoterapia, né? Mas viemos em busca de mais alguma coisa. Aquilo que as nossas dificuldades, os nossos conflitos, as nossas preocupações do dia a dia. Então, Senhor, elevados em pensamento, todos nós, voltados o nosso coração para o nosso Pai maior, ajoelhados em espírito, realmente, imbuídos desse sentimento de melhorarmos a cada dia, que nós possamos sair daqui, ao final dos trabalhos, depois da palestra, depois do passe, que nós possamos sair daqui muito melhores do que no momento que aqui chegamos. Que possamos levar em nossos corações a energia necessária, a esperança, a certeza de que nós somos capazes e que nós vamos conseguir. Que a paz, não a nossa paz, mas a paz de Jesus se faça presente em todos nós. Que assim seja. Meu nome, já coloquei ali, Maria Aparecida. Alguns me conhecem por Cida. A nossa bibliografia, além do livro que eles nos indicaram, eles, a sociedade, né, aqui, Divaldo Responde, nós também trouxemos Força Espiritual, do De Luca, muito bom. São textos pequenos, muito interessante. Transtornos Mentais, da Sueli Caldas Schubert, e mais um livro do Divaldo, Triunfo Pessoal. Quando a gente lê alguma coisa e ouve alguma coisa sobre depressão, a gente ouve o seguinte: a depressão é a doença do século. Ao final dos tempos, vamos dizer assim, desse século, de alguns anos, muitas pessoas que hoje não são deprimidas o serão. E nós temos que lutar contra isso. Nós, dentro da literatura espírita, a gente aprende que, nas vidas, nós vamos mudando de roupagem. Mudamos de corpo, ora somos uma pessoa mais alta, mais magra, mais gorda, mudamos de corpo. Mas não podemos mudar o nosso espírito. O espírito é o mesmo. Estamos no melhor momento da nossa vida. Como tu sabes? Porque nós agora já temos muito conhecimento. Mesmo que, assim como eu, Maria Aparecida, não tenho grandes conhecimentos de internet, tenho grandes dificuldades, dependo das pessoas para muitas coisas, todos nós temos acesso à informação, à literatura de Kardec, à literatura básica, porque tem a biblioteca, porque podemos muitas vezes conseguir emprestado ou baixar livros pela internet. Então, nós não podemos dizer que não o conhecemos. E, como dissemos, nós estamos no melhor momento da nossa vida. Aí alguém poderia dizer, mas tu não sabes como eu estou deprimida. Como eu vim aqui hoje exatamente
com este problema. Estou me sentindo triste, irritada, com autoestima baixa, revoltada, não acho satisfação em nada, estou sempre num quarto escuro, não gosto de ouvir música alegre, não gosto de me comunicar com as pessoas, gosto de ficar na cama, num quarto escuro, não quero conversar com ninguém. Colocamos aqui tristeza, irritabilidade, alteração no apetite, uns comem muito, outros comem muito pouco, autoestima baixa, desamor, pensamentos negativos e sentimento de fracasso. Mas aí, voltando ao que nós já dissemos no começo, estamos no melhor momento da nossa vida. Porque nós temos agora consciência. Porque nós sabemos o quanto que nós temos que lutar, porque não podemos mudar de espírito. Nós conhecemos pessoas que, quando têm perdas, e não nos referimos à perda de uma pessoa amada, no sentido assim, um pai, um filho, um irmão, que é normal que se deprima. E Joana de Ângeles nos diz que é normal, é um sentimento normal, é um luto. E a gente tem que administrar esse luto e precisamos passar por lutos para valorizar os momentos bons. Mas não podemos ficar o tempo todo deprimidos. Mas há pessoas que têm uma maneira diferente de enfrentar as perdas afetivas. Aquela pessoa que tem um marido, um namorado, seja lá quem for, e ela não aceita aquela perda, ela não administra aquela perda. E aí ela entende que aquela pessoa é a razão da sua felicidade. E aí a vida terminou, a vida acabou. E aí ela se deprime, e ela não se ama, e ela não se arruma, e ela não sai de casa, e ela não tem razão de viver, e ela pensa no suicídio. Aquele suicídio como uma razão para causar um arrependimento naquele que partiu, naquela pessoa que partiu, e que vai arrumar a sua vida, vai seguir o seu caminho, e ela não consegue entender isso aí. Ela não consegue aceitar. E aí ela pensa em suicídio. E aí nós temos a literatura de Kardec, mas André Luiz nos mostra, e vamos pegar um exemplo bem rápido, porque esse não é o foco. Um determinado rapaz, por uma razão que não cabe agora avaliar, tomou um corrosivo. E ele conseguiu causar uma fenda muito grande na sua garganta. Como ele não conseguiu desencarnar, logo em seguida ele se atirou no rio e desencarnou. E aí, no mundo espiritual, ele queria voltar para casa, mas ele, olha bem, ele conseguiu o intento dele, desencarnar, para ver que no momento do desencarne acontece o arrependimento. Mas ele, então, estava no mundo espiritual, tratado com as pessoas que lá, os médicos, os espíritos amigos que o auxiliavam. E ele tinha sempre que ter um tratamento especial naquela fenda que se criou na laringe, na faringe, na garganta, vamos dizer assim. Aí ele reencarna naquela família que ele tinha alguns compromissos, e ele, com uma tenra idade, ele adquire o Krupp, que é um problema exatamente nessa região. Ele, então, vai desencarnar cedo, para que depois, numa outra encarnação, e essa outra encarnação é bem próxima, e já vou explicar por quê, ele consiga vir com o seu organismo normal, reestruturado. Porque no momento que ele fez
que ele tomou aquele corrosivo, ele atingiu não só o corpo físico, mas o corpo perispíritico. Então, vejamos um pequeno exemplo da dificuldade que ele criou para si no momento do suicídio. Então, vejamos alguém que posterga, que coloca na outra pessoa o valor que deveria estar em si, por um desamor, uma falta, uma autoestima baixa. Quando a vida não nos oportuniza aquilo que a gente gostaria de ter, vamos nos perdoar. Se nós não somos aquilo que gostaríamos de ter alcançado, perdoemos. Se aquela outra pessoa não é aquilo que eu gostaria que ela fosse, nos perdoemos também. Perdoemos a essa pessoa. Porque nós somos espíritos viajando rumo à nossa evolução. Deus nos ama apesar de nós não sermos aquilo que gostaríamos de ser, mas Ele nos ama, Ele nos compreende. Então, se eu estou me sentindo desamada, se eu não estou me sentindo bem, procuremos um médico, alguém que possa nos ajudar. Porque há muitas pessoas que não conseguem sair da crise sem tomar uma medicação. Mas, vamos dizer assim, nem todos têm condições de pagar uma consulta, de fazer um tratamento, ou talvez uma consulta, mas não consiga fazer um tratamento. Então, vamos procurar exemplo. O Bezerra de Menezes, a Sociedade Espírita. E vamos pedir uma orientação. Na orientação, virá aquele aconselhamento mais necessário para que eu possa melhorar-me. Muitas vezes eu não entendo, porque aparece só assim. Faço o evangelho, assista a preces e radiações, faço uma leitura boa, espírita, tome passes. E eu gostaria que fosse alguma coisa mais definida. Faça isso, faça aquilo outro. Os espíritos amigos, no momento que eu tiro a orientação, que eu estou lá em cima, eles sabem exatamente qual é o meu problema. Mas eles querem que eu tenha iniciativa, que eu procure, que eu não me julgue incapaz, impossibilitada, que eu não justifique por que eu não consigo, me desmerecendo, achando que eu não tenho força de conseguir, que eu não me acuse por eu ter feito coisas erradas, por eu não ter tido atitude correta comigo mesmo, por eu não ter me respeitado, por eu não estar me amando, que eu não me culpe, mas que eu me transforme. E para isso, eu oro, eu medito. Aí vocês poderiam dizer, pensa que é fácil? Não. Realmente não existe uma receita. E quando nós dissemos há pouco tempo, e dissemos mais de uma vez, estamos no melhor momento da nossa vida, e é verdade, porque nesse momento eu tenho conhecimento e maturidade espiritual para buscar nesta sociedade a terapia adequada. E se a terapia for a evangelioterapia, que eu faça. E o que é evangelioterapia? É fazer evangelho todas as semanas? Não. É evangelizar-me. Realmente é buscar
buscar. Porque Deus nos dá a oportunidade de virmos a essa sociedade, como, por exemplo, agora, que nós estamos aqui, e que temos a certeza que aqui estão espíritos encarnados e desencarnados que têm alguma afinidade com algum desses títulos. Porque nada acontece por acaso. Viemos aqui buscar. Pois então, façamos a evangelioterapia, que é a partir da nossa alteração, da nossa mudança. Procurarmos realmente fazer com que o evangelho entre na nossa vida. Não através de multiplicar o número de vezes que eu faço o evangelho no lar. Mas que eu possa compreender, abstrair e entender a mensagem do Cristo. No livro E Paulo e Estevão, quando Saulo ainda estava para entrar em Damasco, aquele homem cruel, assassino, que foi simplesmente indiferente às crueldades que estavam acontecendo, e que pelas mãos dele, pelo comando dele, Estevão foi apedrejado, que era irmão da sua noiva e ele não sabia, naquele momento, quando ele está para entrar em Damasco, Jesus o aparece. Isso é famosíssimo, todos nós conhecemos. E pergunta a ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem é, Senhor? Sou Jesus. E pede que ele vá a Damasco e encontre Ananias. Façamos uma reflexão. Jesus sabia, tinha conhecimento do que ele havia feito, das crueldades que ele havia feito, mas não cobrou. Não lhe disse tal coisa, isso. Não. Então, se Jesus não julgou, ele não se justificou, o Paulo. Ele simplesmente perguntou, o que queres que eu faça? Que eu tinha esquecido de dizer, o que queres que eu faça? Vá a Damasco e procure Ananias. E Ananias fez com que ele voltasse à visão. Então, nós temos que nos prontificarmos para a vida. Não podemos nos aquietarmos, nos acovardarmos, nos vitimizarmos. Porque nós estamos aqui agora, temos uma sociedade espírita. Temos como buscar uma orientação espiritual. E fazer a leitura dessa interpretação desta orientação que me venha. Se é necessário evangelioterapia, façamos. Mas façamos também, tenhamos atitudes diferentes em casa. Te arruma. Ah, mas eu não gosto de me arrumar. Põe um batonzinho. Faça uma caminhada. Não gosto de caminhar, não. A academia é caro. Caminha numa quadra. Caminha em volta da cama. Caminha no corredor do prédio. Faça alguma atividade. Ajude os outros. Se preocupe em fazer alguma coisa na sua casa, começando por aí. Molhe as folhagens. Trate do seu animalzinho. Faça alguma coisa, ocupe a sua mente. Faça alguma coisa. Cumprimente o seu lixeiro. Faça alguma coisa no seu bairro, para que você se sinta útil, para que você se sinta feliz. Porque se a vida, como dissemos, não está caminhando naquela estrada que você gostaria, perdoe. Porque é esta que vai ser necessária para que tu, mais adiante, consigas te sentir realizada. Muitas vezes a depressão é um alerta, porque nós temos que ver o quanto que nós somos capazes. Então, Jesus, naquele momento, não julgou a Saulo. Disse que ele procurasse Ananias. E Saulo também não ficou chorando as mazelas, como se diz. Não ficou parado no tempo e ficou rememorando aquilo que ele fez. Porque ele, sob o comando dele,
Estevão foi apedrejado, e o rompimento entre ele e Abigail, por orgulho do Saulo, não deu continuidade. Em nenhum momento do livro, nós vemos Saulo fazendo uma retrospectiva sobre o passado no seguinte sentido: por que eu fiz isso? Não, ele sempre se prontificando para ser melhor. Sempre humilde. E tanto é que ele ficou 3 anos no deserto, para que ele, eu ouvi uma seguinte frase, para que ele baixasse a crista e permitisse o Cristo entrar em si. 2018, março, nós estamos aqui. Vamos mudar esse nosso sentido. Porque a pessoa, a família que tem alguém com um problema dessa ordem em casa, tem, além de gastos, tem um problema sério. Porque tem sempre que ajudar, auxiliar aquela pessoa que está com uma autoestima baixa. Então, melhorarmos a psicosfera em casa. Fazer com que ela ouça, não música de fossa, como diríamos as pessoas da minha idade, música de fossa. Não, vamos ouvir uma música alegre. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos ler livros que melhorem a nossa autoestima. Vamos nos sentir capazes. Não vamos nos culpar por aquilo que nós fizemos no passado e não tínhamos a capacidade de compreender como hoje temos. Fizemos coisas erradas? Fizemos. Quem não fez? Se hoje as nossas dificuldades se somam, se nós temos muitas coisas a passar ainda, não é por culpa de Deus. Porque Moisés nos trouxe um Deus que punia. Era necessário para aquele momento, mas daí veio Jesus, que nos trouxe Deus amor. E se Deus nos ama, Ele nos compreende, não nos julga. E ainda nos possibilita não lembrarmos do passado. Por quê? Muitas pessoas gostariam de ir num sortilégio, numa cartomante, e procurar o passado. Meu passado, por que o fulano, a fulana, aquele filho... Gente, quando nós lemos os livros de André Luiz, por exemplo, que nós vemos as atrocidades que aconteceram, e hoje acontece, né? A Síria está aí. Nós entendemos o porquê de muitas coisas. Então, se Deus nos brinda com a falta de lembrança, vamos dizer assim, com o desconhecimento, é para que nós melhor possamos, com isenção, ajudar aqueles que estão em casa. Porque se eu soubesse que eu estaria morando com alguém que for responsável por uma infelicidade minha, às vezes muito grande, marcante, ou o inverso, eu não teria o mesmo ânimo de conviver. Me deprimir? Acho que, a partir de hoje, se for possível, mudemos as nossas atitudes. Podemos mudar, e vamos mudar na próxima encarnação, de um corpo físico, totalmente diferente, talvez. Mas o espírito é o mesmo. Eu sou responsável pelas minhas conquistas. Eu sou uma pedra, esse meu espírito é uma pedra bruta, vamos dizer assim, usando, e que eu vou lapidando a cada encarnação, como um grande ourives, para que possa refratar a minha, a sua, a nossa luz.
e com a nossa luz nós possamos iluminar o nosso caminho e ser talvez aquele farol que ajude aos que estão à nossa volta. Não vamos rememorar os fatos passados para que a gente não se vitimize. Não podemos fazer isso conosco. A caminhada é para frente, para o alto e para cima. E quando encontrarmos alguém que está com a autoestima baixa, que nós possamos frutificar as nossas palavras, as nossas ações, porque hoje nós somos diferentes. Hoje nós conhecemos a doutrina. Hoje nós viemos aqui e sabemos que a vida continua e que isso aqui é um momento, um instante, um segundo na quantidade de anos que teremos ainda que vivenciar. E nada mais frustrante do que nós chegarmos à vida espiritual, como já deve ter acontecido e muitas vezes, e nos depararmos com as nossas faltas e termos consciência de que poderíamos ter escrito a nossa vida de uma maneira diferente. Você poderia ter mudado, vamos pensar assim, e não conseguiu, e não foi capaz. Mas agora não. Agora vamos mudar. Desânimo nem pensando. Não te culpes, não te julgues, não te critiques, te transformes. Ore. Todas as orações, elas são recebidas pela vida espiritual, pelo mundo espiritual superior. Se as respostas não vêm como nós gostaríamos que elas viessem, é porque ainda não estamos prontos para receber. Meditemos. Por que a meditação? Porque no momento que eu medito, eu volto para dentro de mim e eu percebo a pequenez do meu espírito. E foi isso que Saulo e depois Paulo, fez ao longo da sua caminhada. Este livro nos mostra como ele conseguiu adquirir uma humildade, uma resignação, lutando por Jesus. Mas não foi somente algo exterior. O que mais admirava nos soldados, quando o prendiam, quando o apedrejava, quando cuspiam no seu rosto, a calma, a tranquilidade no seu olhar. Aí vocês poderiam dizer, é difícil? Realmente. Mas, a maioria de nós conviveu com um homem que também foi um exemplo para nós. Chico Xavier. Lembro uma vez de ter lido que uma senhora no centro estava com pressa de tomar o passe e o Chico que estava ministrando a fluidoterapia. Ela deu um tapa no rosto dele porque estava atrasada. E ele, com aquela força que é difícil até de se entender, humildemente, porque ele dizia que ele era um cisco, proferiu o passe. Impôs as mãos e deu o passe. Muita paz, gente. Então, vamos levar o nosso pensamento ao Pai, agradecendo não só pela tarde de hoje, por tudo que aqui nos foi trazido, que nos foi inspirado pelos amigos que aqui vieram, que nós possamos, Senhor, nos amarmos, nos conscientizarmos e sermos a cada dia melhores, que possamos voltar para os nossos lares amparados física e espiritualmente. Que assim seja.